Olá a todos, sou o Major Dantas e o título do meu trabalho é Localização Aérea por Descritores Locais de Imagem baseados em Inteligência Artificial. Sou orientado pelo professor Lamartine e co-orientado pelo professor Dr. Elcio, ambos do EAV. O objetivo geral do trabalho é analisar os descritores locais de imagens baseados em inteligência artificial e visão computacional para a estimação de posição de veículos aéreos. Serão utilizadas, então, imagens de veículos aéreos e imagens de veículos satelitais. Bem, por que do meu trabalho? O trabalho ele busca uma navegação mais segura. E, para isso, a visão computacional ela tende a compensar as desvantagens apresentadas pelo GPS e por sistemas inerciais. O GPS ele pode ser interrompido por fatores naturais ou mesmo interferências humanas intencionais. Como vocês podem ver aí à direita, tem duas imagens de dois aparelhos que servem para anular o sinal do GPS e também interromper o sinal de controle do operador de drone. Então, é buscado uma metodologia para que seja aplicada em vários cenários diferentes, altitude de voo, na tarefa de localização de aeronaves. Essa linha de pesquisa da navegação sem GPS é uma linha de pesquisa que é feita no mundo todo, existe inclusive a linha de pesquisa na FIT. E aqui no IEV, dentro do DCTA, temos um programa chamado Peter, em que teve evolução ali de uso de diversos hardware diferentes e de técnicas que vamos abordar aqui à frente. Inicialmente pode ser utilizada a detecção de objetos, inclusive com inteligência artificial, na busca de marcos no terreno. Só que isso tem um alto custo de preparação do banco de dados e é restrito a locais específicos que foram treinados. A gente pode tentar buscar, como os outros trabalhos já tentaram, a classificação a nível de pixels, ou seja, segmentação semântica. Só que, infelizmente, é necessária uma quantidade enorme de exemplos. Como visto aí à direita, embaixo, tem a segmentação semântica, que foi utilizada 70 mil imagens aéreas com 31 classes, e ele só conseguiu 40% de IOU, que é a Intersection Over Unit. À direita acima é dito ali uma IOU boa e uma IOU ruim. Então é uma tarefa muito árdua e que exige um tempo muito grande para a construção também de um dataset. Dessa forma, buscou-se uma metodologia para aplicar em diversos cenários, sem ter essa necessidade de um treinamento tão grande. Então, buscou-se utilizar o descritor local de imagem, que ele se diferencia da seguinte forma: não há essa rotulação de objetos, não existe o treinamento prévio para cada voo diferente, e ele possui certa resiliência às mudanças de cenário. Então, será que esses novos descritores, que são baseados em áreas, são adequados à localização aérea? Então, o trabalho ele busca mostrar a viabilidade desses descritores, sem nenhum treinamento novo a cada região, utilizando dados disponíveis como bancos como Google Earth, Bing e outros bancos de imagem satelital. Então, essa metodologia ela deverá ser empregada em diferentes cenários, para a visão do emprego imediata, tanto na aplicação do meio civil quanto no meio militar. Então, qual é a metodologia utilizada nesse trabalho? É coletada a imagem aérea, junto com a imagem de referência, calculados os pontos característicos dos descritores automáticos. Depois, esses descritores eles vão fornecer pontos correspondentes, ou seja, pontos de uma imagem que seja correspondente na outra imagem. Através desses pontos, é feita uma estimação robusta de um modelo de homografia. E com esse modelo, a gente consegue verificar a quantidade de pontos que é levantada e o modelo matemático que explica essa transformação de uma imagem para outra. E com isso, a gente consegue calcular, através dessa matriz de homografia, o erro de projeção. Então, o que são descritores de imagem? Quais são os que iremos utilizar? Primeiramente, iremos utilizar o descritor tradicional chamado SIFT. Ele possui uma invariabilidade, ou seja, ele não varia de acordo com a escala e rotação dos pontos que ele deveria levantar. Como visto aqui, essa imagem aqui são uma curva pequena e uma curva grande. Como descrever a mesma imagem com diferentes escalas? O que ele faz? Ele verifica a diferença de gaussianas em cada escala da imagem. E aí ele consegue pegar os pontos que se destacam com uma maior diferença entre seus vizinhos.
e com isso ele codifica todos esses pontos destacados e a rotação que esse ponto se encontra num vetor de 128 dimensões. O próximo descritor utilizado é o orbe. Ele é computacionalmente mais eficiente, pois ele utiliza apenas a análise da intensidade do cinza nos níveis dos pixels vizinhos. Ele também variava a escala e a rotação. Outro descritor tradicional é o Acacia. Diferentemente do anterior, ele utiliza o espaço não linear, que tende a suavizar a imagem de uma maneira adaptativa, reduzindo a perda de informações da imagem e levantando um melhor número de pontos. Então, com esses descritores que eu mostrei aos senhores até agora, a gente consegue então um vetor que representa uma imagem. Como relacionar então essas imagens entre si? Ou seja, nosso objetivo é relacionar a imagem aérea com a imagem satelital. Primeiramente, a gente pode fazer uma seleção de pontos entre as imagens, ou seja, utiliza-se então uma distância euclidiana, calcula essa distância entre os vetores, verifica os pontos com menores distâncias entre si, e de acordo com a razão entre a menor distância e a segunda menor distância desses pontos, a gente consegue utilizar um limite que é sugerido pelo autor de 0,8, e aqueles que são próximos a 0,8 têm uma maior confiança, e quanto mais longe de 0,8, menor a confiança entre os pontos. Para que a gente quer esses pontos? Para estimar o movimento, ou seja, a homografia que foi escolhida para esse trabalho, ela consegue codificar dentro desse modelo translação, rotação, escala e outros tipos de movimento que são próprios do plano 2D. Toda essa estimação, ela leva em consideração que os pontos estão no plano z igual a zero. Então, isso a gente só pode assumir tendo em vista que a aeronave ela voa numa altitude, uma altura muito maior do que a altura dos objetos que estão no plano. Então, na estimação da homografia, a gente utiliza um algoritmo chamado Randsack. Como é que ele vai estimar? Ele vai ter os pontos de um lado de uma imagem e os pontos do outro. Como tirar o modelo disso? Ele pega a amostra de alguns pontos, tenta retirar os parâmetros a partir dessa amostra e roda em todos os pontos e verifica qual o melhor dessas amostras que ele vai retirando de maneira iterativa é a que dá maior grau de confiança. E a partir daí você tem a matriz de homografia. Agora, utilizando as redes neurais, podemos ter novos descritores. Porque qual é a vantagem deles? Eles utilizam as camadas convolucionais e têm a capacidade de superar as variações de iluminação, diferentes texturas, objetos, na comparação dessas imagens aéreas. Como vocês podem ver, a imagem aérea a 80 metros, ela tem uma cor, um contraste, inclusive as árvores estão dispostas de maneira diferente, o sol está fazendo sombra na imagem satelital e não está fazendo na imagem aérea, então tem várias diferenças entre as imagens que os descritores tradicionais sofrem ao tentar traduzir o modelo de homografia entre a imagem aérea e a imagem satelital. Então vamos lá. Descritores de imagens D2Net. Ele extrai mapas de características nas camadas convolucionais mais profundas, ou seja, ele consegue tirar tanto aqueles pontos que se ressaltam, quanto a descrição dos pontos nas camadas convolucionais. Outro descritor, o Superglue, ele utiliza essa descrição desses pontos e cria uma rede neural com mecanismos de atenção que faz com que haja uma relação entre os pontos da mesma imagem, ou seja, self-attention, e a relação dos pontos de uma imagem com outra imagem, que é o cross-attention. E a partir daí ele vai destacar aqueles pontos que já foram retirados antes com maior relevância para a imagem. E uma evolução disso segue o descritor chamado LOFT, que ele utiliza a camada convolucional e mecanismo de atenção, eliminando a etapa de descrição. Ou seja, ele vai pegar aqui as camadas convolucionais, nessa camada ele vai fazer com que pequenos pedaços sejam relacionados entre si no self-attention e esses mesmos pedaços de campo convolucional sejam relacionados entre as imagens. E a partir daí ele consegue levantar um número de pontos muito superior, mesmo aqueles pontos que têm baixa textura, porque ele consegue assim relacionar qual a distância daquele ponto tem para os outros pontos que têm alguma textura. Essa é a grande vantagem. Então, é estimada a homografia da mesma forma, com esses novos
descritores baseados em convolução e mecanismos de atenção. Todos os descritores de imagem baseados em rede neural neste trabalho foram treinados no banco de dados que faz a previsão de profundidade das imagens em uma câmera monocular. E após esse treinamento é que foi feita as inferências tanto na imagem aérea quanto na imagem satelital. Então, qual foi o banco de imagens levantado? Foi feito um voo a 80 metros e foi pego selecionado 15 imagens em locais diferentes, e nessas mesmas imagens foram selecionadas também no Google Earth a imagem semelhante. Vocês podem ver que tem um pouco de rotação, a textura é diferente, para realmente mostrar a dificuldade da tarefa. Então, seguindo a metodologia, a gente vai fazer todo aquele cálculo, verifica a matriz de homografia e faz o cálculo do erro de projeção. Como é que vai ser feito esse cálculo? Com a homografia, a gente vai multiplicar pelo ponto manual, ou seja, anteriormente, nesse par de imagens, um especialista fez aqui a seleção de um ponto na imagem aérea e no ponto na imagem satelital. E com isso, a homografia multiplicada pelo ponto manual na aérea dá para a gente o ponto estimado satelital. E o erro vai ser então a distância euclidiana entre o ponto manual na satelital e o ponto estimado também na satelital. Então, vamos ver algum caso mais fácil em que todos os descritores conseguiram cumprir com o seu papel. O SIFT ele conseguiu retirar bons pontos, com uma resolução espacial boa. O Orb já conseguiu um pouco menos de pontos. O ACASI conseguiu um número significativo. Já o D2Net, que é baseado em rede convolucional, conseguiu um número muito superior de pontos. Superglue conseguiu também. E o Loft conseguiu melhor espaçado, inclusive, e com um número muito maior de pontos homólogos. Então, aqui, levantando o melhor descritor que utiliza a rede neural, o Loft, SIFT Orb. Levantei um alvo ali de 3 metros e a gente viu que tanto o Loft quanto o SIFT caíram bem em cima do alvo e o Orb errou por pouco. Já um caso mais difícil, onde você consegue ver uma rotação, você tem uma diferença ali na textura do telhado e árvores que não estão no local certo. O SIFT não consegue retirar os pontos certos. O Orb também não consegue. E o ACASI também não. Ou seja, todos os descritores tradicionais falharam nesse cenário mais difícil. Já o D2Net conseguiu. O Superglue conseguiu também. E o Loft conseguiu ainda com uma quantidade de ponto maior ainda. Nesse caso mais difícil, a gente vê que o Loft pegou bem próximo ao alvo de 3 metros e o SIFT Orb não conseguiram encontrar o ponto correto na imagem satelital. Em relação ao erro médio que foi obtido por o descritor, podemos ver que eles estão abaixo de 1 metro. E o erro máximo que foi encontrado com os descritores de inteligência artificial ficaram inferior ao erro médio de um GPS comercial. Outro dado importante foi verificado no trabalho é que existe um decréscimo significativo no número de homólogos quando aplicada a rotação e uma mudança na escala entre a imagem aérea e a imagem satelital. Esse fenômeno ocorre devido à invariância somente translacional, ou seja, não há invariância tanto na rotação quanto na escala dentro das redes neurais convolucionais. Então, existe uma importância da utilização de outro método para ajustar essas imagens. Pode ser feito por sensores inerciais, ou seja, o altímetro, a bússola ou sensores ópticos. Dessa forma, a gente pode tirar 4 conclusões do trabalho. Primeiramente, o descritor local de imagem baseado em inteligência artificial gerou um número elevado de pontos. E com esses pontos foram obtidas boas estimativas de homografia. E que, através da comparação com o método manual, foi obtido um erro médio inferior a 1 metro. O alto poder de generalização das redes, ou seja, não há necessidade de algum treinamento a cada mudança de local de voo. E a necessidade de um pré-processamento devido à diferença angular e escalar das imagens. Dessa forma, os novos descritores de imagens baseados em redes neural convolucionais e mecanismos de atenção têm um potencial para atuar
em sistemas de localização por imagens e em veículos aéreos. Muito obrigado a todos.